Irmãos, eu quero convidá-los nessa noite para meditarmos no texto que se encontra no Salmo 82. Assim peço que todos abram suas Bíblias nesse Salmo. Salmo 82. Eu vou fazer a leitura desse texto. Os irmãos podem acompanhar em silêncio nas suas Bíblias. Diz assim a santa palavra do Senhor: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Vamos orar. Pai bendito, humildemente, ó Deus, diante de ti, cientes da nossa pequenez, nós queremos pedir que tu haja com bondade conosco nesta noite, para que possamos, ó Deus, entender a tua palavra, para que ela possa nos ensinar, Senhor, nos encorajar diante das dificuldades, que ela possa falar poderosamente aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, todos os dias das nossas vidas, exalar o bom perfume do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Faz isso, ó Pai, em nós, por amor do Teu Filho, no nome de quem oramos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu, ciente da minha pequenez, das minhas dificuldades, da minha insignificância, mas eu gostaria de aplicar as mesmas palavras, ou palavras parecidas, usadas pelo escritor bíblico Judas na sua epístola. E os irmãos vão entender o motivo. Judas, na sua epístola, ele, logo no versículo 3, ele vai nos informar que ele tinha a intenção de pregar ou de escrever para os seus destinatários acerca de um determinado assunto, que era a salvação. E ele vai dizer que então ele se sentiu obrigado a se corresponder com os seus destinatários a respeito de um outro assunto. E por que ele fez isso? E qual era o assunto? O assunto era convocando aqueles irmãos para batalhar ferozmente ou fortemente pela fé que uma hora foi entregue a eles, porque Judas entendeu que aquele era um problema do seu contexto, era um problema que estava afligindo a igreja, e ele foi levado por isso a deixar de tratar naquele momento sobre a salvação e tratou sobre a exortação dos irmãos a serem apologetas do Evangelho. Da mesma forma, eu desejava pregar sobre outro texto. Já tinha dito aos irmãos que ia pregar sequencialmente em Abacuque, fiz 2 sermões e iria para o terceiro. Mas da mesma forma fui encorajado ou obrigado, assim como diz Judas, a tratar de um outro assunto com os irmãos, pelo motivo de entender que este é um tema, um assunto que permeia fortemente os nossos dias e que talvez perturbe os nossos corações. Eu não sei vocês, mas eu particularmente comentava esses dias numa viagem que estava fazendo, que tenho evitado até saber de algumas notícias, porque muitas vezes, sabendo dessas notícias, eu fico abatido, e isso não tem me feito muito bem. O sentimento de impotência diante dos desmandos que nós temos assistido nos nossos dias, ele nos abate,
nos deixa muitas vezes sem esperança. Nós temos visto muitos desmandos. Talvez na minha vida curta eu posso dizer que nunca antes na história da minha vida curta nesse país nós temos visto tantos desmandos acontecendo. Contudo, quando nós olhamos para a história, ou quando nós olhamos para a história canônica registrada nas Sagradas Escrituras, nós entendemos que esse problema das autoridades, dos magistrados ou dos maus magistrados, ele não permeia tão somente o nosso tempo, mas ele se encontra em todos os momentos da história. Mas existem outras verdades também, não somente a verdade de que muitas vezes o magistrado ímpio, ele se sobrepõe ao povo e maltrata o povo. Temos outras verdades também nesse texto. João Calvino, ele comentando esse texto, fazendo uma introdução, ele nos faz lembrar de algumas coisas. Ele vai dizer o seguinte: visto que os reis, e como tais são investidos de autoridade através da cegueira que é produzida pela soberba, geralmente assumem para si uma ilimitada liberdade de ação, o salmista os adverte, dizendo que hão de prestar contas ante o tribunal do Supremo Juiz, o qual é exaltado muito acima das excelsitudes deste mundo. Depois de lembrá-los de seu dever e condição, percebendo que ele fala aos que recusam receber a admoestação, ele invoca a Deus para que vindique seu caráter como justo juiz. O que Calvino está dizendo aqui é o seguinte: apesar da verdade de que os magistrados maus, eles fazem o povo sofrer, um dia eles prestarão contas diante do tribunal do reto juiz. É diante desse cenário, meus queridos, do nosso contexto e dessas verdades que acabamos de dizer, que eu quero falar com os irmãos hoje sobre o tema: o governo das nações. O Salmo 82, ele faz parte do terceiro livro dos Salmos, e ele é um dos 12 salmos escritos por Asaf. Era um levita. Asaf era um levita, um músico, um poeta, que serviu no tempo de Davi, sendo designado pelo próprio Davi como chefe dos levitas que deveriam adorar diante da arca do Senhor. Contudo, nesse salmo, Asaf, ele, diferente dos outros salmos que nós somos acostumados a meditar, esse salmo ele faz uma denúncia contra os magistrados de Israel. E não somente ele escreveu, isso é importante que a gente tenha essa percepção, não somente Asaf na sua casa escreveu esse salmo e ele ficou escondido e Deus o preservou para chegar até nosso tempo. Charles Spurgeon vai dizer que Asaf, ele pregou esse salmo diante dos magistrados. Esse salmo aqui é uma pregação de Asaf diante dos magistrados do seu tempo. Como era comum de acontecer, os pregadores iam para a porta da cidade e pregavam ali. E esse era o momento em Israel onde os importantes da nação se juntavam também para ouvir. E ele, como levita, com a autoridade que tinha como pregador, pregou essa exortação ou essa denúncia contra os poderosos do seu tempo. No sermão de Asaf, meus queridos, nós vamos ver alguns pontos aqui, e eu quero que você preste atenção. Eu vou citá-los a título de introdução à elucidação do texto, para que você possa entender didaticamente o pensamento do salmista. Primeiro, Asaf, ele vai, no seu sermão, reconhecer a autoridade do governo divino. É a primeira coisa que ele vai fazer. Depois disso, como segundo ponto, ele vai falar do desdobramento desse governo divino no governo terreno. Como terceiro ponto, ele vai falar sobre a corrupção dos magistrados. Depois, como quarto ponto, ele vai falar sobre o dever do ministro de Deus. Qual é o dever do ministro, do magistrado levantado por Deus?
Como quinto ponto, ele vai falar sobre o motivo e a consequência da corrupção. Em sexto lugar, ele vai falar sobre a constatação da pequenez do homem. Ou seja, por maior que você seja, por maior que nós achamos que somos, ele vai nos mostrar o tamanho da nossa pequenez. E por último, diante de tudo isso, ele vai apelar a Deus por seu juízo divino. No versículo 1, ele começa o seu sermão, ou seu salmo, dizendo o seguinte: Deus assiste na congregação divina. E é importante que a gente entenda esse ponto, porque ele vai elucidar o primeiro ponto trazido pelo salmista. A palavra assiste na nossa Bíblia, ela é a palavra do hebraico natsab, que pode ser traduzida por permanecer firme, ficar de pé, ser colocado sobre, representante, intendente, superintendente ou designado. De modo que a ideia aqui é de autoridade ou de governo. É como se dissesse: Deus governa na congregação divina. Ou ainda, Deus permanece firme com o controle sobre a congregação divina. Outras traduções trazem simplesmente: Deus governa no meio da congregação divina. É interessante que o autor inicia a sua preleção, seu sermão, diante do povo, reconhecendo o governo de Deus. Perceba que ele ia falar sobre algo muito grave. Ele ia falar a pessoas que sentiam na pele os desmandos dos magistrados. Ele iria pregar para pessoas que possivelmente tinham sofrido danos pelo mau juízo dos magistrados. Talvez um ente querido estivesse preso, seus bens tomados, ou simplesmente estivesse passando por dificuldades seríssimas por conta da maldade dos juízes. E o autor teve esse cuidado, Asaf teve esse cuidado. Ele teve o cuidado de começar o seu sermão antes de falar sobre os desmandos, dizendo: lembrem que Deus está e sempre estará no governo das nações. É Deus quem governa, é Deus quem está no controle de todas as coisas, e Ele governa na congregação divina. Essa é uma verdade que o salmista trouxe, meus queridos, a título de um pressuposto para a aproximação do problema. E é importante a gente entender isso, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de determinado assunto, interpretação quer seja de um problema ou de um texto, nós nos aproximamos dele com pressupostos nossos. Ou seja, com aquilo que acreditamos, nós acabamos sabendo e lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é quem governa todas as coisas dos céus. Mas ele vai, no segundo ponto, ele vai dizer, ou ainda no primeiro versículo, ele vai dizer que Deus assiste na congregação divina, ou seja, Deus governa todas as coisas. Mas ele vai dizer que ele faz isso no meio dos deuses, estabelecendo o seu julgamento. E aí nós vamos ver então o salmista dizendo o seguinte: que Deus governa todas as coisas, mas que Ele estabeleceu outros também para governar. Existem três possibilidades mais usadas para interpretação dos deuses aqui, que é de fato a palavra Elohim no grego. Então, ele vai dizer: Deus assiste a congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Então, como interpretar esses deuses aqui? Quem são esses que estão na congregação divina? A primeira coisa que você pode pensar é que são falsos deuses adorados pelos pagãos. Era uma prática dos cananeus imaginar que os cananeus estavam ali circundando, né, o povo de Israel. Então, era uma prática acreditar que Deus, ele governava todas as coisas, ou um Deus governava todas as coisas, sendo auxiliado por outros deuses de menor importância. Porém, a gente não deve reconhecer essa interpretação, porque ela contradiz o próprio Asaf em outros textos dele,
e contradiz a própria palavra de Deus e contradiz o próprio Asaf nesse texto, onde mais na frente ele vai esclarecer quem são esses deuses. A segunda é que seriam anjos. Também não poderemos levar à frente essa interpretação de que, quando o autor fala desses deuses que seriam anjos, porque no versículo 7 ainda desse texto, o autor vai dizer que esses deuses, eles morrerão, e anjos não morrem. Terceira interpretação, e a que a gente vai caminhar com ela aqui, é que trata-se de uma referência aos juízes, aos magistrados que governam e julgam. O texto vai dizer, meus queridos, que Deus governa na congregação divina, no meio dos deuses. E a interpretação aqui, não somente minha, mas de outros comentaristas como Spurgeon, Calvino, é de que esse texto está falando dos juízes. E aí você se pergunta, mas por que então que o autor bíblico chama esses juízes de deuses? O versículo 7 do nosso texto ele vai nos ajudar a esclarecer, pois ele diz claramente que são homens e que por isso mesmo haverão de morrer como qualquer homem. Se você olhar o versículo 7, ele vai dizer: todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Antes, no versículo 6, ele vai dizer: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, ou seja, dos governantes, haveis de sucumbir. Charles Spurgeon comenta o seguinte: os juízes são deuses para os homens, mas ele é Deus para os juízes. Ele lhes empresta o nome, e esta é a autoridade que eles têm para agirem como juízes. Em João 11, 33 a 36, Jesus Cristo ele vai fazer uso desse texto aqui, numa demanda com os judeus acerca da sua própria divindade. Ele vai usar esse texto a fim de dizer: olha, a própria Bíblia diz a vocês que receberam a palavra que vocês são deuses, quanto mais a mim que faço as obras que faço. Então nós concluímos aqui que esses deuses são os magistrados. Agora perceba, meus irmãos, os magistrados aqui, eles foram estabelecidos como ministros do Senhor. Por isso mesmo, eles são chamados de deuses, e tem uma explicação lógica para isso, porque a eles foi comunicado um atributo de Deus, que para eles foi comunicado de forma diferente. Somente Deus é juiz, mas Deus comunicou aos magistrados o atributo ou o poder de poder julgar as nações. Eles têm um poder comunicado por Deus de fazer aquilo que Deus, ele é perfeito em fazer, que é ser o juiz, o reto juiz. Esses homens, eles receberam de maneira especial, numa dose diferente, a capacidade de julgar, porque eu e você podemos julgar na nossa esfera, na nossa família, nós temos esse poder. Mas aos magistrados foi dado o poder do governo e do juízo de forma ampla nas nações. Contudo, no versículo seguinte, e quando nós lemos isso, eu acho que a expectativa que vem ao nosso coração é de que quando Deus comunica um atributo de justiça aos homens, estes deveriam aplicá-la buscando fazer assim como Deus faz. Obviamente, como homens pecadores, haveriam de errar. Mas a expectativa que surge do nosso coração quando nós lemos que esses homens receberam de Deus, de maneira especial, esse atributo do governo e do juízo, a expectativa minha e sua é de que esses homens fizessem isso espelhados na vontade de Deus, já que deles receberam esse comissionamento, essa vocação. Mas não é isso que o salmista vai nos falar aqui. Não era isso que estava acontecendo lá em Israel, e não é isso que acontece nos nossos dias.
No versículo 2 ele vai dizer o seguinte, ele vai falar sobre a corrupção dos magistrados. E ele vai dizer que esses magistrados chamados de deuses aqui, ele vai dizer o seguinte: até quando vocês julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Veja que o salmista, diante da sua plateia ou dos ouvintes ali, ele vai dizer: olha, Deus governa todas as coisas, Ele não perde o controle. Contudo, Ele estabeleceu vocês aí como magistrados, de maneira especial como ministros. Mas eu quero dizer uma coisa: até quando vocês vão julgar injustamente? Vocês foram estabelecidos para a justiça e não para a injustiça. Vocês foram estabelecidos para tomar a causa do justo e não do ímpio. Até quando vocês vão fazer isso? A realidade ali, meus queridos, era uma realidade de perversão dos juízes. Eles tinham invertido o propósito divino da sua vocação, de agentes de bênção e justiça, e tinham se tornado agentes de maldição para o seu povo. Aqueles que haviam sido estabelecidos como agentes de bênção para a prosperidade do povo, se tornaram agentes de maldição para o povo, estabelecendo sofrimento, angústia, dor, problemas. E perceba que o texto ele não está aqui tratando de possíveis erros de julgamento. Ele está dizendo que dolosamente eles julgavam injustamente. O profeta Miqueias viveu em outro tempo, mas também acusou a injustiça, a perversão que acontecia no seu tempo. Nós podemos nos valer aqui do que escreve Miqueias, porque nos parece que o contexto, apesar de serem tempos diferentes, era muito parecido. E ele vai relatar aqui o que acontecia no seu tempo. Ele vai dizer, Miqueias 7:3: as suas mãos estão sobre o mal, falando dos governantes e magistrados. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige a condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. É uma corrupção generalizada. O governo, que é do príncipe, o judiciário, que é do juiz, o grande, que são os poderosos, se juntam para produzir o mal na nação. Tendo esclarecido essas coisas e tendo acusado os magistrados da sua injustiça, tendo feito essa denúncia da injustiça dos magistrados, Asaf agora vai dizer a eles e vai externar o que se espera de um magistrado. Perceba, Asaf disse quem está no governo, disse a eles quem eles são, ministros do Senhor, deuses, ministros do Senhor, acusou-os de estarem sendo maus juízes, ímpios, aceitando suborno, invertendo o propósito divino. E agora no versículo 3, Asaf vai dizer a eles o que é ser um juiz, um magistrado à luz da vontade de Deus. Versículo 3: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Provavelmente você, assim como eu, tem feito um exercício de comparação do tempo de Asaf com os nossos dias. E a pergunta que fica é: os nossos magistrados, os nossos governantes, eles têm feito a vontade de Deus para o nosso povo? Eles têm sido instrumentos de bênçãos ou instrumentos de maldição
para a nossa nação. Asaf vai dizer: fazei justiça, proceder retamente, socorrei o fraco e o necessitado e livrai-os da mão dos ímpios. Três pontos aqui, três coisas Asaf levanta acerca do reto juiz. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele deve fazer a justiça, aplicar a justiça sem se corromper, aplicar a justiça sem inverter o juízo por interesses escusos, ou por qualquer que seja o interesse. Nem que o interesse seja um interesse bom, mas que seja um interesse parcial. Esse interesse deve ser afastado do exercício do magistrado. O magistrado, ele foi estabelecido para fazer a justiça. E a justiça, meus queridos, ela é boa, porque ela procede de Deus. O Deus que é completamente amor, ele também é um Deus completamente justo, e a sua justiça corrobora com o seu amor. A justiça de Deus, ela não está afastada do amor. A gente não pode entender Deus de um lado bom e de um outro lado justo. Deus é o mesmo, completamente bom e completamente justo, e porque ele é justo, ele é bom. Ele vai dizer aqui que o magistrado precisa entender essa prerrogativa dele, de que ele foi chamado para fazer a justiça, independente das suas vontades, independente das ofertas escusas que são feitas a ele, mas que ele deve aplicar as penas de acordo com o crime cometido, sem usar o poder da sua pena fora do que a lei estabelece. Ele está dizendo aqui, meus queridos, que o juiz, ele não deve condenar o inocente, o fraco e o órfão, mas ele também não deve inocentar o culpado, o rico e poderoso. Variavelmente nós temos assistido, e por isso no início eu disse que muitas vezes eu tenho evitado ver algumas notícias. Nós temos visto juízes do nosso país soltar criminosos da mais alta estirpe, e eu confesso aos irmãos, fico sem entender. Traficantes que são responsáveis pela morte de tantas pessoas, que desafiam categoricamente o poder do Estado, que tem verdadeiras milícias, que fazem mal a muitas pessoas, comprovadamente criminosos, saindo pela porta da frente, soltos pelos juízes. No mesmo país que nós temos visto algumas pessoas que nada fizeram, ou que no máximo falaram ou se manifestaram, sendo condenados a 15, 16, 17 anos de prisão. Isso são sintomas da injustiça praticada pelos nossos magistrados. Os magistrados foram chamados, meus irmãos, para julgar com justiça, condenando o culpado e inocentando aquele que não tem culpa. Mas ele vai dizer que ele, além de julgar com justiça, ele deve proceder retamente, no sentido de que não só julgar e dar a sentença, mas durante todo o processo, durante todo o exercício da sua vocação, aqueles magistrados tinham que proceder retamente, sem usar de meios fora das leis ou fora da ética para chegar a determinado objetivo, mesmo que esse objetivo na sua cabeça seja um objetivo bom. Mas o magistrado precisa se afastar da vaidade, da ganância ou da parcialidade, para que não prejudique aqueles a quem ele julga. Ele também vai dizer, por último, que o magistrado, além de julgar com justiça
E lembrando, a justiça gera bondade. Além de proceder retamente, sem se contaminar, ele tem uma função importantíssima aqui: socorrer aqueles que precisam. Que quer dizer usar o poder que lhe foi dado para socorrer e não para se aproveitar ou oprimir o fraco e o necessitado. João Calvino, mais uma vez, ele comentando esse texto, ele traz uma interpretação oportuna e perturbadora para aqueles que usam da omissão como escudo para não agir contra as injustiças. Ele vai dizer o seguinte: podemos aprender mais desta passagem, a saber, embora os magistrados possam não ser solicitados a prestar socorro, são reputados diante de Deus como culpados de negligência, caso eles voluntariamente não socorram aqueles que estão necessitados de suas interferências. Quando a iniquidade prevalece publicamente, e quando por esse motivo se ouvem por toda parte gemidos e lamentações, lhes é debalde pretender que não podem reparar os erros, a menos que as queixas lhes sejam dirigidas. A opressão por si só ergue um grito suficientemente alto, e se o juiz, assentado numa elevada torre de vigia, parece nada notar, ele aqui é advertido que tal conveniência não escapará impune. O que Calvino está dizendo aqui é que diante da opressão do povo, do grito do povo de socorro, de agonia, os magistrados têm o dever de se levantar para socorrer aqueles que estão sendo oprimidos. E que se eles não o fazem, eles são indesculpáveis diante de Deus. Eles não podem simplesmente dizer que não foram provocados a resolver o problema. Eles têm que agir. Foi para isso que eles foram chamados. Abraham Kuyper foi um teólogo, mas diferentemente de Calvino, de Spurgeon, também foi um político. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda. E ele fala acerca do calvinismo em várias esferas, e especialmente na política também. E quando ele descreve quem é o magistrado e como deve exercer sua vocação, no livro chamado Calvinismo, ele vai dizer o seguinte: assim sustenta a palavra da Escritura: por mim reis reinam. Ou como o apóstolo noutra parte declarou: e as autoridades que existem foram por ele, ou por Deus, instituídas, de tal modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aí ele vai falar sobre o magistrado. O magistrado, olha só, faça uma comparação agora com os nossos magistrados. E eu não estou colocando todos os magistrados, obviamente, na mesma definição. Nós temos bons juízes. Eu falo daqueles que se assentam nas mais altas cortes e que decidem as questões que afetam todo o nosso país. Ele diz assim: o magistrado é instrumento da graça comum de Deus para frustrar toda desordem e violência e para proteger o bem contra o mal. Mas ele é mais, diz Kuyper. Além de tudo isso, ele é instituído por Deus como seu servo, a fim de que ele possa preservar a gloriosa obra de Deus na criação da humanidade da destruição total. O magistrado é estabelecido para o bem e não para o mal. O magistrado é estabelecido para coibir o mal e privilegiar o bem. E ele vai dizer mais ainda: o magistrado foi dado por Deus para que a criação, para que nós possamos viver em paz. O
O magistrado, então, meus irmãos, ele deveria espelhar a justiça de Deus. É isso que se espera de alguém que recebeu essa vocação. Ser um juiz e ser um governante segundo a vontade daquele que lhe concedeu esses poderes. E Asaf, dizendo isso, ele então vai chegar à conclusão acerca do que motivou esses juízes a se corromperem. Veja, ele está dizendo: esses são os ministros do Senhor. Foi para isso que Deus estabeleceu os juízes, para o bem e não para o mal, para socorro do povo. Mas eles se corromperam. E aí ele vai dizer o motivo e a consequência da corrupção deles no versículo 5. Ele vai dizer: eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Perceba o motivo que ele vai dizer: eles nada sabem nem entendem. Certamente o magistrado vai saber muito mais de direito do que eu e do que você, se você não for jurista. Certamente ele sabe muito mais. Certamente eles sabiam mais do que Asaf. O que nos leva a entender que Asaf não estava falando aqui do conhecimento técnico dos magistrados. Quando ele diz: eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, Asaf não estava se referindo ao conhecimento jurídico. Asaf estava se referindo ao conhecimento acerca do Senhor, acerca da vontade de Deus, acerca de quem é aquele que lhe comissionou como magistrado. Eles nada entendem acerca da perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a vida do povo, para as nossas vidas. Todo aquele, meu irmão, que não conhece ao Senhor, ele vagueia em trevas. Por mais que nós, no dia a dia, olhemos para as pessoas, gostemos das pessoas, e temos que fazer isso, amar ao próximo. Por mais que nós possamos ver alguma virtude em pessoas, nos ímpios, por assim dizer, nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que todo ímpio vagueia em trevas, porque quem não está na luz está nas trevas. Quem não está sobre o governo ou sobre a condução do Senhor está entregue pelo próprio Senhor governante à condução do inimigo. Todo aquele que não conhece ao Senhor, meus irmãos, vagueia em trevas e já vive o inferno na terra, porque o inferno é a separação do homem de Deus. O inferno, se você quiser uma definição, ele é a separação espiritual do homem em relação a Deus. Então, se alguém já vive a separação espiritual de Deus nesta vida, ele já vive o inferno. Quem não conhece o Senhor está entregue à ignorância espiritual. E Paulo em Romanos vai dizer que essa ignorância é quem conduz à impiedade e à injustiça. Ou seja, conduz à impiedade no sentido de aquele que não conhece ao Senhor, e conhecer no sentido relacional, ele não adora o Senhor, ele não busca uma vida piedosa, ele não busca satisfazer a vontade do Senhor. E de igual modo também uma vida de injustiça, porque ele vai viver uma vida de injustiça em relação aos seus semelhantes. E eu quero dizer a vocês que se há alguém que nós reputamos por bom, ou algum juiz que nós conhecemos, que nós admiramos e as suas sentenças são boas, inclusive acho que essa semana morreu um juiz americano, salvo engano, considerado como o melhor juiz do mundo, o senhorzinho. Tem vários vídeos dele no YouTube. Já me emocionei com alguns vídeos dele. Muito empático com o senhor, e ele julgava casos mais leves, de infrações de trânsito e essas coisas. E ele sempre muito empático e dava sentenças assim que emocionava a quem assistia. Mas se há bons juízes, não é pela bondade deles, é tão somente pela graça. Juízes ímpios pela graça geral do Senhor.
Mas qual a consequência então? O motivo é a cegueira espiritual. Ele está dizendo que esses juízes se corrompem porque não conhecem a Deus, não têm um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas então qual a consequência disso, além da que a gente já conhece, que é a opressão do povo? Ele vai dizer aqui: vacilam todos os fundamentos da terra, como consequência da cegueira dos juízes, como consequência deles vaguearem em trevas. A consequência disso é que os fundamentos, as bases do povo, elas vacilam. O que ele quer dizer aqui, meus queridos, é que quando os líderes de uma nação, quando os líderes de um povo se corrompem, quando os magistrados estão tão mergulhados na imoralidade, na corrupção, nos desmandos, a consequência não é somente a opressão do povo, mas também o povo se torna injusto e ímpio. É como se esse mal da impiedade, da injustiça, da imoralidade, da corrupção, ele se enraizasse dos líderes, dos magistrados, dos governantes para o povo. O povo acaba repetindo o modus operandi dos seus líderes, dos seus governantes. Eu sempre trago oportunamente alguns ditados que exemplificam esse tipo de conhecimento. Os ditados, eles são sínteses de conhecimento. E tem um que nós usamos no exército que diz assim: a tropa é o espelho do guia. A tropa é o espelho do guia. Isso na prática não precisa de muita filosofia não. É só observar. É só observar. Você tem um batalhão com 12 pelotões. Você pega um oficial, um tenente muito bom e bota ele no pelotão que está indo mal, ele transforma aquele pelotão. Aquele pelotão passa a ter outro desempenho. Você pega um comandante de pelotão medíocre, bota ele no pelotão bom e ele contamina aquele pelotão. Isso nós vimos várias vezes. Porque o líder tem o poder de influenciar o liderado. O governante influencia o seu governado. E a consequência de maus magistrados é a corrupção do povo, e o povo produz mais magistrados maus, e assim cria-se um ciclo vicioso. Mas o salmista, ele vai confrontar aqueles homens que se achavam poderosos, que achavam que nada podia acontecer a eles. No versículo 6 ele vai dizer: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. É como se ele tivesse dito o seguinte: Deus lhes deu a graça de serem ministros civis, de terem poder para exercer a justiça com sabedoria e retidão. Porém vocês devem lembrar de que são apenas homens, finitos, fracos e mortais, e um dia, como qualquer homem, morrerão. Muitas vezes nós olhamos para esses homens, para esses governantes, para esses magistrados, e nós temos a impressão de que eles não acham, eles têm certeza de que eles são deuses mesmo. Tem um ditado aí que diz que o juiz, ele acha que é Deus, e o desembargador, ele tem certeza, né? Eles acham que são deuses. Você olha para algumas figuras públicas do nosso judiciário e é uma empáfia, uma arrogância, um empoderamento que eu fico pensando que aquela pessoa só pode imaginar que ele é infinito, eterno, imortal, que nada pode abalá-lo. É alguém com uma cegueira, é alguém insubordinado, porque não reconhece que o seu poder de julgar está debaixo do poder dado por Deus. É alguém que esquece quem é o supremo juiz, o governante de todas as nações. É aquele que não teme o juízo que ora virá sobre ele. O salmista está dizendo: olha,
Vocês podem até ser chamados de deuses, porque tem esse poder dado por Deus de julgar e governar. Mas lembrem-se, vocês não passam de homens e vão morrer como qualquer um. Vocês são fracos. Vocês estão tão somente ainda respirando porque Deus assim o permite. Nós somos frágeis. Esses homens, eles precisavam ser confrontados com essa verdade. E isso, meus irmãos, nos dá uma percepção de que tudo isso passará. Porque os juízes maus, eles têm um tempo determinado. Mas há um juiz perfeito. Há um juiz eterno que não falha, que é justo, que é reto, que julgará a nossa causa com justiça e equidade. No dia do Senhor Jesus Cristo nós nos encontraremos com Ele, e Ele aplicará a justiça perfeita sobre as nossas vidas, e não pelos nossos méritos, mas tão somente porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos declarará justos diante dele. Por isso mesmo, para finalizar, e diante dessas verdades, o salmista no versículo 8, ele não tem outra coisa a fazer. Diante dessas verdades, iniciando com a certeza de que Deus governa, mas de que Ele estabeleceu ministros, magistrados, para governarem os povos, revelou-os a sua vontade para que fossem juízes justos, que esses magistrados se corromperam. O salmista no versículo 8, ele vai apelar para o juízo divino. Diante dessas verdades, ele vai apelar ao juízo divino. No versículo 8 ele vai dizer: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações, ou a ti pertencem todas as nações. Diante da constatação de que os magistrados estavam corrompidos, Asaf apela para que Deus aplique o seu santo juízo sobre a terra. É impressionante como Deus conduziu o salmista nesse sermão. Ele começa enaltecendo o governo de Deus, descreve a situação e ao final ele apela àquele a quem ele disse que é o governante, para que ele julgue com justiça, para que ele julgue todos os povos. O dia do juízo que Asaf roga a Deus aqui, meus irmãos, ele já está estabelecido. Esse dia que Asaf pede para que Deus julgue, ele já está estabelecido, e só o Senhor sabe qual é esse dia. Mas ele nos revelou e ele disse que ele voltaria, o Senhor Jesus Cristo, e que na sua volta todas as nações serão julgadas, todos os joelhos se dobrarão diante do reto juiz. Nesse dia não haverá suborno, nesse dia não haverá juiz injusto que possa corromper o juízo do Senhor. A palavra de Deus nos garante que esse será o dia do Senhor Jesus, o Salvador de todos os eleitos, o reto juiz, aquele por meio da qual a justiça de Deus será aplicada a todos de maneira santa. Paulo, em Atos 17:31, no discurso que ele faz no Areópago em Atenas, ele vai dizer àqueles filósofos que ali estavam: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo se referia ao Senhor Jesus. Ninguém escapará desse dia, meus queridos, nem aquele homem que você acha que é o mais poderoso dos nossos dias, da nossa nação, aquele que porventura esteja conduzindo as coisas com poder
da vocação que deveria usar para o bem, ele não escapará da justiça de Deus. Ninguém escapará. E para nós isso é um refrigério, não só pela certeza de que Deus aplicará sua justiça aos maus, mas Ele aplicará sua justiça aos eleitos, aqueles que o sangue de Cristo foi derramado sobre suas vidas, eu e você. Porque não imagine, meus irmãos, que nós, por nós mesmos, somos melhores do que esses juízes, do que esses magistrados falados aqui por Asaf. Se nós não tivéssemos o entendimento dado por Deus, provavelmente nós nos corromperíamos com o poder assim como eles. Mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, nós seremos aqueles que ouviremos do Senhor: entrem no descanso eterno, entrem na morada eterna, descansem, porque esse descanso foi preparado para vocês. 1 Coríntios 15, 24 a 26, o apóstolo Paulo ainda falando sobre esse dia, ele vai dizer: então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Diante dessas verdades, quero fazer 3 rápidas aplicações desse texto para as nossas vidas. Primeira coisa, meus queridos, nós somos responsáveis pelo exercício da vocação que recebemos através da graça que nos foi concedida. Deus não concedeu vocação apenas para os magistrados. Deus concedeu vocação a todos os homens. A Reforma Protestante, ela trouxe essa lucidez de que não há vocação maior do que outra, de que ninguém glorifica a Deus mais porque está no púlpito pregando, desde que você também busque fazer a sua vocação onde quer que você esteja para a glória de Deus. Todos nós fomos chamados para glorificar a Deus, e por isso mesmo Deus nos deu uma vocação, a vocação que você exerce no seu dia a dia. Essa vocação que Deus lhe deu, ela visa a mesma coisa que a vocação que Ele deu aos juízes, para que você exerça o bem, para que o mal seja confrontado, para que o nome de Deus seja glorificado. E a pergunta é: temos usado a vocação que Deus nos deu para a glória de Deus? Porque olhar para os magistrados e perceber isso e dizer: olha, esses homens são maus, esses homens não atentam que Deus lhes deu vocação para fazer o bem, como esses homens pensam que estão glorificando a Deus? É fácil. O chamamento aqui é que nós façamos a reflexão em nós mesmos, que a mudança e a transformação parta de nós para impactar outras pessoas. Como que eu, na vocação que Deus me deu, como médico, como engenheiro, motorista ou qualquer coisa, como que eu tenho impactado a minha geração? A vocação que Deus me deu tem servido a Ele ou tem servido somente a mim? Segunda aplicação, meus queridos, nós devemos ser gratos a Cristo por sua maravilhosa graça. Nós somos maus. O homem comum, ele é mau. A palavra de Deus diz que o homem comum é inimigo de Deus. Ele não se agrada das coisas de Deus. E se você teve a experiência de se converter mais maduro, ou seja, não na infância, você experimentou o que é ser mal. Você sabe o que é ser mal. Você conhece o seu coração antes da transformação operada pelo Espírito Santo. Às vezes a gente quer esquecer de quem nós somos. Às vezes nós nos tornamos juízes dos outros e esquecemos do mal que habita em nós, mesmo esse mal sendo mortificado
pela morada do Espírito Santo. E por isso mesmo, por sabermos disso, quem somos, é que nós devemos olhar para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, obrigado pela transformação operada na minha vida. Esses dias eu e o presbítero Alessandro estavam conversando com um amigo nosso, e o assunto era justamente esse. Falávamos que a certeza, ou a convicção, a fé que temos no Senhor, ela não é uma fé tão somente de razão, ela é uma fé pautada na razão, mas ela é uma fé experiencial, porque nós experimentamos a transformação, a agir de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos quem nós éramos e que só Deus pode transformar alguém como nos transformou. E por isso nós devemos viver todos os dias gratos, olhando para a cruz, sabendo que foi necessário que o Senhor Jesus Cristo deixasse a sua glória, fosse humilhado, morresse na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser transformados como fomos. Nós só somos diferentes desses juízes maus, porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Por último, devemos descansar. Devemos descansar, meus queridos. E aqui eu quero que você, de maneira especial, aplique isso à sua vida. Os fardos que carregamos são grandes. Os problemas, as dificuldades, as preocupações, as incertezas. Mas o convite aqui nessa aplicação é que nós devemos descansar, pois Deus está sempre no controle de todas as coisas. Deus sempre esteve e sempre estará no trono, no governo, exercendo a sua soberania sobre os povos. Essa certeza, meus queridos, de que Deus governa a história, ela é maravilhosa. Essa certeza de que Deus não pode, de que nada pode frustrar os planos de Deus, ela nos faz descansar, mesmo em meio à tribulação. Isso não quer dizer que nós não vamos nos preocupar, que nós não vamos sentir as dores dos problemas, mas isso quer dizer que mesmo sentindo as dores, mesmo passando pelas dificuldades, nós descansamos no Senhor, que nos ama com amor eterno. Ele está conduzindo todas as coisas, nada corre à revelia da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A graça de Deus está sobre as nossas vidas, queridos. O seu governo é sempre eterno e Ele já nos preparou lugar no reino eterno. Esse tempo é muito curto, por mais que a sensação que nós temos é que muitos anos se passaram, ou que talvez a nossa expectativa é que muitos anos ainda teremos. A verdade é que 80, 90, 100 anos, nada serão diante da eternidade, diante de Deus. Devemos descansar na certeza de que Deus preparou todas as coisas para aqueles que amam. Assim como o Senhor Jesus Cristo diz: eu vou preparar-vos morada. Se assim não fosse, eu não teria dito a vocês isso. Para concluir, meus queridos, o governo das nações não pertence em última instância aos homens. O governo do nosso país não pertence em última instância ao presidente, ao judiciário, nem ao legislativo. O governo das nações, o governo do nosso país pertence ao Senhor, o Deus da glória. Ele está no controle, Ele está conduzindo todas as coisas. Que nós possamos descansar nele, que nós possamos buscá-lo, que nós possamos dobrar os nossos joelhos e orar e buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele vai ouvir as nossas orações e vai sarar a nossa terra. Que a igreja possa se levantar nessa certeza de que mesmo que os desmandos estejam acontecendo, e nós sabemos disso, Deus conduz todas as coisas para o dia do Senhor Jesus Cristo e Ele nos ama com amor eterno. Quero orar com você agora, especialmente por aqueles que estejam passando por momentos difíceis. Quero que você
Coloque sua esperança no Senhor. O Senhor pode resolver qualquer demanda. Às vezes nós olhamos e pensamos, essa demanda, eu não sei onde é que vai parar. Muitas vezes nós olhamos para o contexto do nosso país e a avaliação que nós fazemos é sempre, meu Deus do céu, o que é que vai vir pior do que está acontecendo? Deus pode mudar todas as coisas, tanto da nossa nação como da sua vida, de maneira particular. Ele tem o poder para fazer isso. Vamos orar, buscar a presença do Senhor. Deus amado, Pai bendito, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque tu usaste homens como Asaf para pregar, escrever. Te agradecemos porque tu preservaste esses ensinos, porque eles foram escriturados, ó Deus, e porque eles chegaram até nós. Te agradecemos, ó Senhor, porque teu Espírito Santo, ele fala aos nossos corações quando abrimos a tua palavra. E nesta noite, ó Deus, nós te rogamos que essa palavra nos encontre como palavra de edificação, mas de encorajamento, Senhor, de esperança, de alegria, de regozijo em saber que muito acima dos problemas existe um Deus soberano, todo-poderoso, que tem o poder para fazer todas as coisas, ó Senhor. Um Deus que é perfeito e que nada foge ao seu controle. É um Deus que haverá de julgar todas as ações e haverá de tratar com bondade aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te pedir de maneira especial, Senhor, por todos os irmãos que estejam enfrentando problemas, ó Pai. Nós não sabemos a demanda de cada um, mas tu conhece os corações. Tu sabe o que tem afligido a cada um de nós. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro, que o Senhor possa nos socorrer na nossa angústia, que o Senhor possa resolver de fato as nossas demandas, ó Senhor. E que, se a tua vontade não for resolver de maneira célere, ó Pai, que o Senhor nos dê o refrigério da presença do Espírito Santo. Que o Senhor nos faça descansar, Senhor, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, nos dê força para enfrentar os problemas desta vida de cabeça erguida, sabendo que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Pai bendito, obrigado pelo teu tremendo amor sobre as nossas vidas. Continua nos abençoando. Venha ao nosso socorro, assim como pediu o salmista Asaf, nós te pedimos. Venha ao nosso socorro, Pai. Nos livra do mal, conduz os nossos passos, ó Deus, de maneira que possamos testemunhar do amor de Cristo todos os dias. É a oração que nós te fazemos, no nome precioso e doce do Senhor Jesus Cristo. Amém.